eu sou a Vera, né? Eu sou docente da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e participo da Câmara Técnica e do Ministério da Saúde, e a gente está fazendo esse trabalho, né? Nós somos em 17 docentes do país inteiro, né? Da distribuição das faculdades, e o nosso objetivo aqui é colaborar, né, dividir um pouco de conhecimento. É uma doença extremamente nova, está todo mundo aprendendo, né? Para mim é um prazer estar aqui podendo participar, porque eu falo que a única coisa boa, talvez, do Covid foi abrir a oportunidade de a gente conversar com o país inteiro, né? E de a gente conseguir trocar conhecimentos, informações, no objetivo de reduzir morte materna. Eu sempre falo que a única coisa que eu acho que é boa do Covid é essa oportunidade de ver pessoas, né, que nem a Tessa, faz muito tempo que eu não a vejo, né, e a gente ter essa oportunidade de trocar informações, conhecimentos. Nós não somos os detetores do saber, né, Silvana? Provavelmente, assim, a gente está um pouco mais perto disso, né, das discussões. Isso fez com que a gente conhecesse, estamos tendo a oportunidade de conhecer a realidade em todos os locais, né? Nós duas, eu e a Silvana, somos do interior de São Paulo, então a realidade do interior não é diferente da realidade de vocês. Talvez seja um pouco diferente a realidade de capital, mas São Paulo também tem os mesmos problemas. Nós estamos com alto índice de morte materna pelo Covid, então acho que nós estamos na batalha junto. O objetivo nosso é só colaborar com todo mundo dentro do que a gente tem de conhecimento. Silvana, quer se apresentar? Sou a Silvana, gente, sou docente aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP São Paulo, né? E concordo em tudo que a Vera falou, tem sido uma oportunidade não só da gente se reunir, da gente dividir, né, e aprender juntos. Então, assim como a gente traz algumas contribuições, a gente também sai daqui com aprendizado. Muito importante esse momento de reflexão, não tem nenhum sentido de auditoria, nem de crítica, nós estamos aqui para ver juntos onde a gente pode melhorar. E à medida, muitas vezes, que a gente discute o caso, a gente identifica onde está o problema, a gente identifica as dificuldades, e aí, junto com o grupo do Ministério, a gente tem discutido com os gestores de cada local, apontando para eles as dificuldades que a gente observa aqui nessas discussões com os locais. Para mim tem sido um prazer, um aprendizado, e principalmente a gente que está dentro da academia, poder compartilhar isso com todos os serviços do Brasil, eu acho que é a nossa também obrigação. Então, eu estou muito satisfeita de participar desse projeto do Ministério, tá? Quem vai apresentar, gente? Bom dia a todos. Quem irá apresentar sou eu, Wellington, residente na Maternidade Escola Januário Ciclo. Ok, pode começar, Wellington. Ok, obrigado. Nossa, você tem que botar a tela inteira aqui, Wellington. Tela inteira. Isso, aí você vai clicar lá em cima, aqui. Aqui. Não, aqui dentro. Veja aqui se vai. Aqui. Abre, você tem que abrir aqui, ó. Perfeito. E aqui, ó. Aí você pergunta se eles estão vendo. Estão vendo? Normal, sim, direito? Perfeito. Ok. Então, iremos discutir um caso clínico de uma gestante, né, admitida aqui na Maternidade Escola Januário Ciclo. Mas só aperta o ocultar aí da barrinha embaixo, para não atrapalhar o slide. Isso. Melhorou? Não, ainda não saiu. Aperta o ocultar. Aí, Pronto. Perfeito. Vamos lá. A paciente, ela foi admitida aqui no dia 10 de abril de 2021, por volta das 11h50 da noite. Identificação MJNA, 21 anos, parda, união estável,
ensino fundamental incompleto, doméstica, procedente de São José do Mipibu. A paciente estava em sua primeira gestação, com idade gestacional de 38 semanas e 4 dias, tendo sido encaminhada da cidade de São José do Mipibu por dor em baixo ventre e por comorbidades, diabetes gestacional, em controle por dieta, e história pregressa de asma na juventude, além de tosse seca, odinofagia e febre há 7 dias, com início na data de 4 de abril de 2021. Ela veio com relato de que tinha sido feito coleta de SWAB no dia 8/4, cujo resultado foi positivo. Ela fez pré-natal, porém não apresentou na admissão na maternidade a caderneta da gestante. Os exames de sinais vitais admissionais, ela estava com uma PA de 130/76, uma frequência cardíaca taquicárdica de 130, taquipneica, 22 incursões por minuto, temperatura axilar de 37 e saturando 94% em ar ambiente. A ausculta do aparelho pulmonar apresentava sibilos e crépitos bilateralmente, além da taquipneia. No exame obstétrico, altura uterina de 37, um tônus uterino normal, uma dinâmica uterina presente e fraca. Batimentos cardiofetais de 160 por minuto, e ao toque vaginal apresentava um colo grosso, posterior, pérvio de 4 centímetros. A bolsa era íntrica, cefálica. Como hipótese diagnóstica, foi aventado início de trabalho de parto, além da diabetes gestacional e infecção por Covid-19. A conduta foi a internação para assistência materno-fetal. Seguindo a evolução no dia seguinte, no dia 11 de abril, a paciente permanece apresentando episódios de febre, 38,5, e taquipneia, porém ventilando em ar ambiente, mantendo uma boa saturação, sem sinais de uso de musculatura acessória. Mantinha as queixas de dores em baixo ventre. Ao exame, durante a madrugada, ela não foi iniciado nenhum tipo de indução, nem como isoprostol ou ocitocina, e na admissão a cardiotoco tinha uma categoria 1. Durante a evolução, ela apresentou-se com bom estado geral, consciente, orientada, normocorada, cianótica hidratada, com boa perfusão. Uma PA de 115/74 e a frequência cardíaca variando de 73 a 104. Houve uma progressão na dinâmica uterina, com 3 contrações de 40 segundos em 10 minutos, o tônus normal, batimento cardiofetal de 132. O movimento fetal era presente, e o toque vaginal, por volta das 10 horas da manhã, já apresentava um colo fino, anterior, pérvio de 9 centímetros, no plano 0 de delírio. A bolsa era íntegra, foi feita a amniotomia de 10 horas, um líquido meconial fluido. Às 11 horas, a paciente evoluiu com expulsão fetal, feto vivo, feminino, ápiga 9,9, pesando 3 kg 750 gramas. E a conduta foi o envio da puérpera para a enfermaria Covid. No dia seguinte, por volta das 4h50 da madrugada, foi acionado o médico do plantão devido a paciente apresentar dispneia ao deambular, com a saturação de 92%, tendo sido iniciado, mesmo em uso, de O2 a 6 litros por minuto em catéter nasal. Os sinais vitais dela, ela tinha reduzido a febre, e a pressão se mantinha estável, frequência cardíaca também, a frequência respiratória mantendo taquipneia. Ela estava no estado geral regular, vigil e orientada, hipocorada 2 cruzes, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos. O aparelho pulmonar apresentava um murmúrio vesicular presente, simétrico e sem ruídos adventícios. O abdômen era globoso, o útero retraído abaixo da cicatriz umbilical. Panturrilhas livres, sem edemas. A conduta, iniciado ceftriaxona 2 gramas dia, dexametasona 10 mg dia e inoxaparina profilática 60 mg dia. Existem exames dessa data que vão ser apresentados logo mais à frente. Feito contato com o UTI, orientado aumento do O2 para 9 litros por minuto em catéter e caso a saturação ficasse abaixo de 90%, mudar para máscara de Hudson.
Foram solicitados exames laboratoriais, gasometria, um raio-x de tórax e acrescentado à prescrição a azitromicina 500 mg dia. Vocês preferem ver os exames do dia ou preferem que veja no final? Acho que no final, que já, o slide está no final, né? Isso, que a gente vê uma comparação em todos os dias. No dia 13 de abril, foi discutido com o plantonista da UTI, diante do quadro de piora do padrão respiratório e da avaliação radiológica logo mais à frente. O paciente continuou estável, porém mantendo a taquipneia, uma frequência respiratória de 39 por minuto, e saturando 99%. Horas depois, evoluiu com piora do desconforto respiratório, agora com uso de musculatura acessória presente, em O2 suplementar 15 litros por minuto. Foi tentado colocá-la em BiPAP, mas sem adesão da paciente, mantendo-se em máscara não reinalante com fluxo de 12 litros por minuto. Foi solicitado vaga em UTI geral do COVID, no entanto, estava sem vagas e a paciente ficou em fila de espera, e foi optado por a transferência da mesma para a UTI materna, aqui no serviço. Admissão na UTI materna no mesmo dia, às 13 horas, paciente trazido de cadeira de rodas em máscara de uso a 13 litros por minuto, saturando 92%. Estado geral regular, vigil, orientada e hipocorada, 2 cruzes. A ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, diminuído em bases, bilateralmente, sem ruídos adventícios. Foi feito um ultrassom de tórax, mostrando linha B de fluidos. O abdômen era globoso, útero retraído, abaixo da cicatriz umbilical, sem loqueação. Membros inferiores sem sinais de empastamento, as panturrilhas eram livres, e foi feito um ultrassom de membros inferiores que não mostrou nenhum sinal de TVT. Hipótese diagnóstica, síndrome de desconforto respiratório agudo advindo da COVID. Conduta, mantida máscara de Hudson, vigiando a necessidade de intubação orotraqueal, foi solicitado ferritina, dedímero e aumentada a dose da dexametasona para 20 mg dia. Solicitado novamente vaga em UTI COVID, que não possuía mais conduta obstétrica junto ao Estado, ainda sem vagas e aguardando em fila. Foi tentado novamente colocá-la em ventilação não invasiva por BiPAP, porém com má adaptação da paciente devido à ansiedade e à labilidade emocional, retornando à máscara de Hudson 15 litros por minuto. No dia seguinte, 14 de abril, a paciente mantendo-se hemodinamicamente estável, sem drogas vasoativas, permanece com o mesmo desconforto respiratório e tosse seca. Apresentou queda da saturação aos mínimos esforços, chegando a 82% ao banho no leito, em uso de máscara de Hudson, 13 litros por minuto. Os sinais vitais, ela mantinha a pressão arterial estável, fazendo insaturações, episódios de saturação. O exame físico estava em estado geral regular, cianótico e procurado uma cruz. A ausculta pulmonar mantinha o murmúrio vesicular presente em ambos os hemitórax, diminuído em bases, permanecendo a taquipneia e saturando 90% no momento do exame. A ausculta cardíaca, ruídos cardíacos regulares de 2 tempos sem sopros, pressão arterial normal, a frequência cardíaca normal. O abdômen era flácido e indolor. Membros inferiores perfundidos, aquecidos, um edema de uma cruz. Conduta, orientado fisioterapia respiratória, com necessidade de ventilação não invasiva intermitente, e vigilância para a possibilidade de intubação. Às 20 horas do mesmo dia, a paciente foi transferida para a UTI COVID em outro serviço. A admissão no outro serviço, Hospital João Massado, no dia 14 de abril, a paciente foi regulada da maternidade escola, com necessidade de O2 suplementar, e chegou em uso de máscara não reinalante 15 litros por minuto e saturando 92%. Com os dados que obtivemos do estudo da vigilância do óbito, a paciente ela seguiu grave, hemodinamicamente instável, com taquicardia e hipotensão, com piora do padrão respiratório, tendo sido realizada intubação orotraqueal no serviço. Evoluiu com parada, sendo reanimada por 21 minutos, feito 8 doses de adrenalina sem sucesso. Ainda a óbito às 7 horas e 57 do dia 22 de abril, confirmado com ECG. Causa aventada, choque séptico em decorrência da Covid-19. Agora a gente tem anexo
a evolução das gasometrias realizadas, dos exames e a radiografia de tórax, como foi mencionado anteriormente. Observamos um pH que se mantém mais ou menos controlado e estável, as custas provavelmente de uma acidose metabólica compensada com uma alcalose respiratória, né? Uma lavagem de CO2 e decorrência da taquipneia. A PaO2 e FiO2 piorou progressivamente, como a gente vê desde a admissão até a saída do serviço. Se precisarem depois retornar para essa tabela, é só avisar. E nos exames dela, na evolução, a gente vê uma tendência à anemia e tendência a uma leucocitose com diferencial aumentado de segmentados. Com relação à ferritina e o dedímero pedido na admissão, ela tinha um dedímero normal, uma ferritina um pouco aumentada. E aqui a radiografia feita no dia 13 de abril, mostrando um infiltrado bilateral com algumas áreas de condensação. Em decorrência da suspeita de uma pneumonia ou algum quadro bacteriano, foi introduzido, como foi mencionado anteriormente, o esquema com ceftriaxona e azitromicina. Aqui é a nossa maternidade, a fachada da nossa maternidade e escola. Querem que eu retorne para algum slide, para alguma tabela? Acho que por enquanto não, né, Silvana? Deixar primeiro a gente discutir. Você ainda está apresentando. Coloca parar a apresentação. Ok. Quer começar, Sil? Bom, primeiro, assim, eu queria fazer algumas questões antes, até para a gente direcionar a discussão, né? Essa paciente, ela chegou para vocês no dia 10 de abril, pelo que eu entendi, né? Onde ela foi antes disso, né? Porque ela teve o diagnóstico de Covid pelo menos no dia 8. Ela tem um teste do dia 8. Então, ela chegou com vocês através do quê? Até para a gente discutir um pouquinho em relação ao fluxo, né, Silvana? Assim, foi um desfecho ruim, que a gente vai estar discutindo algumas coisas, né? Sempre que tem uma morte materna, é uma tragédia, a gente sabe disso, né? É uma destruição de sonhos, de família, enfim. Pelo menos para a gente tem que tomar como lição uma tragédia dessa, né? Uma morte materna, para que isso a gente evite nas próximas, né? Então, eu acho que o objetivo nosso aqui não é jogar pedra em ninguém, muito pelo contrário. Gostaria de parabenizar pela coragem, né, de nos trazer um caso que seja ruim. Normalmente, o que a gente tem visto, pelo menos nas minhas reuniões, a maioria tem trazido aqueles casos que tem um desfecho bacana, né, que evolui de forma bem, e eu acho que, assim, às vezes, o desfecho ruim é onde a gente mais aprende, né, onde a gente tem que sempre fazer uma reflexão. Eu tenho uma professora aqui da escola, que é cardiologista, uma vez eu tive um óbito, né, de uma cardiopata, e eu fiquei muito abatida com o óbito, né, e ela pegou, para me consolar, ela falou uma coisa que eu nunca esqueci mais. A hora que o obstetra aceitar uma morte materna, está na hora de a gente se aposentar. E é uma realidade, né? Eu acho que a hora que a gente aceita uma morte
materna, quem lida com gestantes, seja obstetra, enfermeiro, qualquer pessoa, né, profissional, acho que realmente é hora de a gente refletir que nós estamos no lugar errado, né? Então, assim, eu queria saber isso, Wellington, como que ela chegou na maternidade? Ela veio de algum lugar, né? Para isso a gente poder acertar fluxos. Certo. Então, a paciente, ela veio regulada via estado, tendo sido admitida inicialmente na maternidade de São José do Mipibu, uma cidade que fica mais ou menos 30 quilômetros daqui. Pode falar, Sil. Não, porque na história, bom, Wellington, parabéns, achei o caso muito bem apresentado, rico de dados, e só falando um pouquinho antes, que eu entendo que você começou, como diz a Vera, o caso depois que ela chegou aí, mas a gente tem aqui nesse grupo exatamente isso que a Vera falou, tentar detectar onde que está o atraso, né, as demoras que a gente chama na morte materna, né, a demora dela perceber a gravidade, aceitar a gravidade procurada, depois a demora de chegar no serviço e depois a demora no serviço, né? E assim, essa paciente, você contou pra gente que ela já estava sintomática há 7 dias, né? Exato. Exatamente, então ela já tinha sintomas. E eu entendi que ela fez 3 locais, ela tinha um local de origem, aí ela vai para essa maternidade encaminhada, e depois é que ela vai para aí, e depois ela vai para a UTI, né? Do serviço geral, não é isso? Como é que tem sido a orientação da rede básica, certo? Da atenção básica. Essa mulher sintomática há 7 dias, gestante, 38 semanas, como ela foi conduzida? Vocês ou alguém da atenção básica aqui sabe? Realmente, eu, no caso, não tenho como dar esse dado, realmente, da condução antes da admissão aqui na maternidade. Silvana, eu pedi para a enfermeira da atenção básica e o médico que atendeu participar dessa reunião, mas parece que ela não... Olha, a região... Não, a equipe está presente aí. Está presente. Então, Anne, você está aí, Anne, então fale. Anne, que foi enfermeira, ela passou a seguinte informação para mim, que no dia 8 de abril, ela referiu cefaleia, leve, mialgia, foi lá na unidade de saúde e foi colhido o PCR para a Covid. E foi encaminhada para a consulta do pré-natal no dia seguinte, no dia 9 de abril. Só que no dia 9 de abril, ela fez a consulta com o médico que faz o pré-natal de alto risco. Ela não falou que estava com essas queixas, e também não foi perguntado, apenas foi feita uma topografia e mandada para casa. Quando, no dia seguinte, ela volta à maternidade São José de Mipibu, com essa queixa de mal-estar, agonia, e que foi encaminhada para a maternidade Januário 5. Eu não sei se Ana, a enfermeira, está aí. Anne, você pode falar mais alguma coisa? Colocou no chat que eles estão aqui. Quer se apresentar? Eu volto a dizer para vocês que o objetivo nosso não é jogar pedra em ninguém, né? E não é ficar... Isso aqui não tem nenhuma conotação de auditoria, nada disso. Mas mesmo, Vera, nós somos a referência, por exemplo, nos nossos serviços, nós somos o terciário. É importante que a gente saiba detectar onde que estão os atrasos. Isso não é crítica, não, porque, veja bem, talvez essa paciente estivesse sintomática em casa, ficou lá 5, 6, 7 dias, não valorizou esses sintomas, chega no 8º dia, alguém aborda, vê o sintoma, faz o teste, ela vai para a consulta no dia seguinte e ela não conta que tem, nem que fez o teste, certo? E os profissionais de saúde, sejam médicos ou enfermeiras, nós temos que criar o hábito de perguntar, tem que ser ativo isso, de perguntar o sintoma para a paciente. Muitas não contam. Nós temos no hospital uma triagem, toda paciente que entra no hospital é perguntado para ela. Eu vou contar para vocês que essa semana nós tivemos 3 gestantes que negaram na portaria que tinham sintomas, estavam afebris, porque é medida de temperatura, quando elas chegaram dentro da sala, que o residente atendeu, aí elas contaram. Por que elas mentiram? Porque elas tiveram medo de não ser atendidas, ou tiveram medo de ser encaminhadas para a área COVID.
que aí é outro fluxo de atendimento. Então, nós temos que ser mais ativos nisso, porque essa paciente vai numa consulta de pré-natal, ela já está sintomática há 7 dias, certo? E o médico também se expôs, porque atendeu uma paciente positiva, não perguntou, certo? Médico ou enfermeira. Então, na realidade, mesmo que isso seja um caso lá do terciário, a morte é uma sucessão de eventos, é uma sucessão de falhas que vem desde a paciente, o sistema de saúde, a gestão e etc. Então, o foco é esse. A gente está no terciário, sim, mas a gente precisa saber por que isso aconteceu, para que o próprio gestor, a atenção básica, consigam se organizar. Essa paciente, me parece que teve um atraso, uma demora dela mesma, né? Ela fica 7 dias sintomática, depois ela é diagnosticada, mas ela chega no pré-natal e não refere, tá? E vai evoluindo, né? Certo? Ô, Sil, ela tem que ter tido alguma consulta, porque ela faz um teste no dia 8, e ela só chega no hospital no dia 10. Né? Então, em algum momento ela passou aí, alguém suspeitou. No dia 9 ela passa na consulta, não é isso? Maria do Carmo, até você está pedindo para falar. Tessia, fala, depois eu falo. Seu microfone está fechado, Tessia. Abra seu microfone, Tessia. Não, seria importante que o pessoal da unidade onde ela foi atendida inicialmente, o pessoal está presente lá de São José, dissesse alguma coisa para contribuir para o nosso raciocínio, não é? Para o nosso acompanhamento. Então, meninas ou meninos, ajudem aí um pouquinho a gente, pessoal de São José. Enquanto vocês falar. Estão me ouvindo? E com o cartão do pré-natal dela. Sim, sim. Ela Camila. Vamos, Camila. Camila vai falar. Me ouvindo? Então, pode falar. Bom dia. Eu sou a enfermeira responsável pelo pré-natal. Vou passar para vocês como é que todas as consultas dessa, para vocês entenderem como ela vai ajudar. Está muito ruim, Camila. Camila, está muito baixo, o som não está dando para entender. Melhorou? Agora sim. Olha, no dia 6 de abril, ela foi para uma consulta de rotina na atenção básica, na terça-feira, e não referimos nenhum suspeito todo a primeira coisa que eu faço, coloca a data na pessoa que está acontecendo. Vai explicar, vai alguma coisa, Não estou conseguindo, a gente não está conseguindo ouvir, a Camila, está muito ruim o som. Enquanto ela arruma, Vera, a Suzeli colocou no chat assim, ó, provavelmente que não foi detectado porque ela não tinha sinais de gravidade. Se não teria sido sinalizado, ou o médico perceberia a gravidade que vem em torno do 10º dia. Peraí, nem toda... Peraí, é que está subindo o chat, não estou conseguindo. Nem toda morte por Covid é atraso de atendimento, apenas uma opinião. Estão me ouvindo agora melhor? Tenta falar. Deixa eu passar uma coisa para vocês. Eu vou mudar de local. Eu estou aqui na Regional de Saúde. O sinal não está bom. Eu vou para outro local. Questão de 5 minutos aqui para eu me deslocar.
e aí eles retornam à reunião, tá ok? Perfeito. Suzete, quando você coloca, assim, eu concordo parcialmente com o que você escreveu, que nem sempre é um atraso, mas na realidade o que a gente está vendo em todas essas reuniões, por exemplo, se é uma paciente que ela teve uma consulta na véspera do diagnóstico, aí, ou pelo menos um dia antes de ela ser atendida, pelo que eu entendi, essa paciente, ela ficou, normal, é aquilo que a gente tinha falado, né, Silvana? Normalmente, elas não relatam, às vezes, por medo de ter dificuldade de ser atendida. E, assim, a gente esperar o diagnóstico de ela ficar grave, para a gente ter a suspeita, pode ser tarde, né? Porque, assim, o COVID, você tem 3 formas, né? A forma leve, a moderada e a grave. E as condutas são diferentes na forma leve, da moderada e da grave. Né? Então, se ela estiver na forma leve, talvez ela não vai entender que pode ser COVID. Quantos casos a gente tem visto de atender que a paciente, quando ela chega na grave, no serviço de referência, ela não valorizou uma tosse, uma coriza, ou algum sintoma que aparentemente é leve. E esse é um grande problema que está acontecendo com as mortes maternas por COVID, porque elas evoluem muito rapidamente da forma leve para a forma grave. Às vezes é questão de horas, né? Ela está na forma leve, daqui 6, 7 horas, ela já está sendo entubada. Né? É isso que a gente tem visto no país inteiro, nessas cepas, né, desse ano, elas estão muito mais graves, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos dados, né, que de janeiro a abril já morreu mais mulheres do que março a dezembro, né? E muitas vezes ela demora nesse atendimento, principalmente em locais, que eu não sei se é o caso aí, pelo jeito não, de ter uma dificuldade de transferência, né? Assim, por demora, são lugares muito distantes, né? Então, até a paciente chegar no município onde ela realmente vai receber o atendimento de hospital, COVID, ou de locais de UTI, às vezes o nosso Brasil é muito grande, às vezes demora 5, 6 horas de transferência, e isso determina muito o resultado de um desfecho ruim, né? Então, eu vejo essa situação, não sei se, Silvana, você quer falar alguma coisa? Não, eu entendo a posição da Suzeli como você, realmente, nem todo caso, é uma doença nova, ela tem uma manifestação, assim, que difere de paciente para paciente, realmente, mas aqui, falando praticamente das gestantes, a gente tem observado uma evolução muito desfavorável. Mesmo que ela tivesse leve, nós em algum momento fizemos o diagnóstico, que é no dia 8, né? Essa paciente tinha que ter sido monitorizada, certo? A nossa recomendação como Ministério é que essas pacientes, mesmo sendo caso leve, indo para casa sem medicação, elas precisam telemedicina, elas precisam ligação diária, e isso a atenção básica é que tem assumido na maioria das coisas. Então, é mais nesse sentido de vigilância, certo? Porque é o que a Vera falou, essas gestantes podem rapidamente ter uma evolução para um quadro grave. Então, é muito importante esse cuidado, entendeu? Eu diagnostiquei, tudo bem, ela não contou. Eu acho que isso é uma demora. A paciente percebe sintomas, sabe que nós estamos vivendo uma pandemia, mas às vezes ela não está ligada nisso, ela não contou. Mas na hora que ela conta e que faz o teste, a gente assume uma responsabilidade de vigilância, tá? Agora, ela chega aí no hospital, né? Ela chega na maternidade, e eu acho que, falando agora mais especificamente já no manejo aqui da maternidade, eu acho que a equipe foi bem atenta. O que me deixa um pouco preocupada no manejo é discutir um pouquinho essa saturação de O2 e essa frequência respiratória. Em alguns momentos, ela me parece
que não está assim batendo, né? Por exemplo, ela chega com uma saturação de 94%, coloca oxigênio, né? E aí depois ela está numa frequência de 38 movimentos, expressões respiratórias por minuto, saturando em ar ambiente 98%. Não é normalmente o que a gente observa, tá, gente? Uma mulher que precisa desse esforço respiratório de 38 movimentos por minuto, ela não consegue manter uma saturação de 98%. Grávida é uma coisa que a gente fica muito preocupado. O corte da saturação para grávida é 95%, é diferente do paciente não gestante, né? Da paciente não gestante. Então, assim, eu queria discutir com vocês, né? Eu vi, assim, ao longo de todo o caso, essa paciente está sempre com uma saturação baixa, tem hora que coloca o catéter nasal a 9 litros por minuto, o catéter nasal, depois de 6 litros, ele não vai resolver, certo? Aí passa para a máscara, ok, 15 litros por minuto, ela cai, desatura no banho na cama. Será que a gente não demorou muito para entubar essa paciente? Eu queria essa reflexão com vocês. Eu acho que... Alguém quer falar? Eu posso falar agora? Pode falar. Eu sou Juliana, sou médica ginecologista da maternidade Escola Januário Ciclo. A gente não está ouvindo a Juliana. O microfone estava desligado, desculpa. Eu sou médica ginecologista obstetra aqui da maternidade Escola Januário Ciclo. No momento, estou também em uma parte na coordenação da residência médica, mas também na assistência. Em relação ao fluxo de encaminhamento, né, dessas pacientes, só respondendo o questionamento que a gente teve, né, nesse primeiro momento de discussão, existe a central de regulação de leitos no estado, e a gente tem as zonas, né, de referência, qual parte do estado vai para qual maternidade de referência. São José do Mipibu, a gente atende essa demanda de alto risco da região de São José do Mipibu, e isso é feito via essa central de regulação que existe no estado, e a paciente é referenciada para cá, certo? É assim que funciona no estado, tá? É com essa central de regulação e com essas áreas já pré-determinadas, né? E foi assim a forma que a paciente chegou aqui. Em relação a esses dados de prontuário, realmente a gente, quando está analisando e fazendo o caso, são dúvidas que realmente a gente tem, né? Mas, assim, é o que está registrado em prontuário, né? Realmente, nessa questão da saturação, é porque nesse dia a saturação dela varia de 30 a 38, né? A gente não sabe, assim, em que momento essa paciente saturou 38, se foi algum momento de esforço físico, né? E em relação à questão da indicação da intubação, nossa intensivista está aqui na sala presente, eu acho que ela vai poder, né, essa parte mais específica da questão da intubação, né, acho que ela vai poder explicar um pouquinho melhor para a gente, certo? Eu queria convidar, eu não sei, a Suzeli, ela está bem ativa no chat, eu gostaria que ela se apresentasse, eu acho que a gente pode aprender com ela aqui algumas coisas. Vamos lá, Suzeli, pode perder a vergonha. Conversa com a gente. Suzeli, seu microfone está fechado, Suzeli. Seu microfone está fechado, Suzeli. Pronto, consegui, desculpa. Meu nome é Suzeli, eu sou médica intensivista, eu trabalho na UTI materna, na maternidade Escola Januário Ciclo. Bom, o que se discute com relação ao momento da intubação do paciente COVID? Não é diferente do paciente gestante ou não gestante, que na realidade essa paciente, quando se agravou, ela já está até puérpera, é que o momento da intubação nunca é, ou na maioria das vezes nunca é, uma condição de extrema urgência, porque o doente ele faz uma hipóxia com característica progressiva e meio que uma hipóxia feliz, que a gente chama.
você vai aumentando o aporte progressivamente de oxigênio até chegar um momento de uma intubação que é, de certa maneira, até eletiva. Não é aquela intubação que, quando a gente faz, por exemplo, numa pessoa que está com hipoxemia aguda de outras doenças, que evoluem muito rápido. Elas evoluem rápido, mas dá para programar essa intubação. Existe, o que a gente observa na gestante, especificamente, é que assim que tira a criança, né, quando nasce, existe uma melhora um pouquinho inicial da mecânica ventilatória. E logo depois, algumas horas, ela piora da parte inflamatória de novo, assim, por redistribuição de fluxo, de líquido, ela começa a piorar da falta de ar e acaba, às vezes, precisando de um suporte ventilatório maior. Do tempo que ela teve, eu não peguei o começo da discussão e realmente eu não tive, assim, tempo de rever todo. Que eu me lembro, ela não precisou ficar com a gente em ventilação não invasiva em nenhum momento. Então, a gente não chegou ao momento de pressurizar ela. Então, antes de eu tentar a intubação, a gente ainda tentaria uns exercícios de ventilação não invasiva. Esse momento de intubação, a gente também costuma, como é uma emergência eletivada, porque a gente consegue prever a piora, a gente normalmente comunica ao paciente e à família, né, dessa necessidade. Normalmente dá tempo de você fazer isso. Né? Importante saber, né, que em termos de mortalidade, mais de 70% das pessoas que são intubadas morrem mesmo, não é uma coisa só de gestante ou só do Covid, de todos que a gente tem atendido. Né? E quanto maior o suporte que ele vai precisando, essa mortalidade vai aumentando. Então, ela não chegou a ser pressurizada aqui com a gente. O fluxo é que, quando ela veio, né, ela veio de São José do Mipibu, eu não achei assim. Acho que a piora que a gente tem observado aqui é em torno do 8º para o 10º dia. É difícil o seu doente não estar valorizando o sintoma, porque esse sintoma talvez não esteja incomodando mesmo, porque quem está com falta de ar diz. Né? Ou a gente percebe que o doente está super hipoxêmico, a gente bota o oxímetro, ele está lá saturando, mas está se sentindo bem, né? Não é por causa dela também. É isso que por isso que eu coloquei, que talvez não tenha sido. Ela não valorizou o sintoma e ela também não tinha. Gestante já é taquipneica, e a gente fica sem saber, será que não é já da barriga, né? Gestante de termo, como é essa, com 30 e tantas semanas. Mas aí cabe a discussão. O momento da intubação é uma discussão de toda a terapia intensiva, não é uma discussão só da gestante, entendeu? Ela não foi pressurizada, pelo menos não aqui com a gente, para passar para o passo seguinte. Aí ela foi transferida e realmente essa parte final eu não acompanhei mais, porque eu fiquei na UTI até o momento que ela foi transferida, ela foi no alto fluxo ainda, o cateter de alto fluxo, conversando, conseguia completar frases inteiras, né? E assim, até ela me pediu no dia de ir embora, ela disse assim, eu quero voltar para São José do Mipibu, já que a senhora vai me transferir, pode me transferir para a minha cidade? Eu disse, não, sua cidade não tem a complexidade que a gente precisa para atender. Ela foi transferida. Como é a experiência do serviço? Espero ter ajudado de alguma forma. Sim. Como é a experiência do serviço com a pronação? Vocês têm utilizado? A gente não conseguiu fazer ainda em gestante. A gente montou um colchão, né, específico, porque eu acho que para pronar a gente precisa estar sedado e curarizado. A gente só teve uma condição em que ficou a doente entubada, sedada e curarizada, e ela não atingia os parâmetros para pronação, porque antes de pronar eu preciso que ela tenha uma relação PO2-FiO2 abaixo de 150. E um dia recrutamento, então não chegou a esse momento da pronação. Mas a gente espera, a gente já se preparando, estamos nos preparando para a que precisar ser pronada gestante, que inclusive já é uma prática meio comum. Não aconteceu ainda aqui com a gente. A gente pronou gestante uma vez com H1N1, com SARA por H1N1, mas com Covid ainda não, porque ela não tinha os critérios para a pronação, as mais graves que estavam gestantes. Puérpera, a gente prona. A gente já pronou várias aqui. A puérpera é mais fácil, porque já está operada, a gente prona sedada e curarizada, porque já tem os critérios, né? O doente está sedado, está curarizado, está anestesiado, aí sim ela é pronada para que melhore aquele recrutamento daquele pulmão doente. A pronação, aparentemente, não tem melhorado a sobrevida, mas melhora a oxigenação, o dano da hipóxia. Acredita-se que com mais estudos talvez consigam
provar que melhora mais alguma coisa. Mas um doente hipoxêmico refratário é o passo seguinte. A gente teve pronação, sim, mas em puérpera, em gestante ainda não. Estamos nos preparando para pronar a próxima que precisar. Nós temos pronado as gestantes sem intubação, tá? Sem curarização. A paciente participa, a gente prona. Tá? Ok. A autoprona também é uma coisa sem evidência, assim, não tem benefício. A gente até conversa, eu já tentei deixar de lado, elas não gostam muito, né? Acordada, wake, né? Que eles chamam wake prona. Mas então, você assim, elas não gostam muito, não, mas... Que evidência em Covid nós temos pouca, né? Então, a gente tem que usar... Né? O que tem, é o que tem, né? Vera. Zé, só queria colocar algumas coisas. Alguma coisa? Não, é importante que o intensivista esteja presente nessas discussões, porque, assim, uma coisa que a gente tem falado direto em todas as nossas reuniões, é o tipo de atendimento que não dá para atender obstetrícia separado do intensivista. Então, tem que ser uma conversa muito próxima, que talvez seja uma outra coisa bacana do Covid, que está a gente podendo se aproximar de outras equipes. Então, a gente acha que isso vai ter um reflexo bem interessante para outras situações, né? De situações de outra gravidade, então, por exemplo, paciente choque séptico de outro motivo. Suzeli, só fecha um pouquinho o microfone, porque está dando microfonia aqui, né? Então, acho que, assim, eu tenho algumas considerações para falar, né, dessa discussão. Então, assim, o que a gente está mostrando, assim, não existe evidência de nada atualmente do Covid ainda, né? Não existe grandes evidências, porque é uma doença nova. E, assim, toda doença nova causa-nos aflição, né? E causa a nossa preocupação, principalmente na área da obstetrícia, porque a gente não está acostumado com situações de emergências que não sejam emergências obstétricas, né? E, por outro lado, os intensivistas também não estão acostumados com emergência obstétrica. Então, é uma conversa que a gente tem que ter, né? Em relação à pronação, Suzeli, eu sei que não tem evidências, mas as pessoas que têm mais experiência, não é o meu caso, quem tem mais experiência de pronação é a USP Ribeirão e a USP São Paulo, né? Eles têm até a USP São Paulo e também a USP Ribeirão, eles têm uma maca própria para pronação de gestante. A USP São Paulo está trazendo para a gente experiência que eles têm mais acho que 150 pacientes, né, ao longo toda essa pandemia, de gestantes e puérperas em UTI, né, de pessoas, acho que tem mais de 50 intubações. Então, assim, eu acho que é uma experiência muito boa, que a gente tem que se respaldar, né, nisso. Então, a pronação, ela não é necessariamente só para paciente que está entubada. E não é só necessariamente de quem está em regime de UTI, assim, exatamente. E o que tem sido visto, que as pacientes que são pronadas, mesmo a autoprona, tem um prognóstico melhor, ou tem um resultado melhor, né, em termos de saturação. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção desse caso, que, por exemplo, no dia 10, quando ela chega com uma saturação de 94, certo? Para a gestante, o ponto de corte para você fazer suporte, seja máscara, seja o catéter, toda essa progressão de necessidade de oxigênio é 95, não é 93, que nem é de não gestante. Por que disso? Porque a mãe, quando ela está gestante, ela precisa de oxigênio para ela, mas precisa de oxigênio para o feto. E as trocas só são realizadas de forma adequada para o feto numa saturação acima de 95. Então, assim, esse suporte a gente tem que entender, né?
E o que a gente tem visto também, Suzeli, dos dados, até depois eu vou pedir para a Karen colocar aqui, o dado, um aplicativo, né, que é o Observatório, que foi criado pelo pessoal do Espírito Santo, e junto com a professora Rossana, da USP, que é aí, ó, conheço o Observatório. Eu convido vocês a entrarem nesse site, e ali a gente consegue toda a informação do país inteiro em relação ao Covid, em relação à síndrome respiratória aguda grave, e a gente consegue perceber, assim, os casos de óbitos, eles estão muito ligados à falta de UTI imediata, né, assim, quando precisa, lógico, não estou falando num caso leve, não estou falando num caso moderado. Moderado, ele tem que estar numa enfermaria que atende Covid. E no caso grave, ela tem que ela tem critérios para ir para a UTI, da mesma forma que tem critérios para ser entubado. Concordo com o que você está falando. Intubação de Covid, ela é muito mais, assim, você consegue falar com a paciente, você consegue falar com o familiar, assim, toda essa programação, não é uma intubação de por exemplo, de uma paciente hipovolemia, que necessita ser entubada. Mas ela não pode ser retardada, entendeu? Não é porque pode demorar, assim, não é uma emergência, mas para a gestante ou a puérpera é uma emergência a situação. E o que a gente tem visto nesse observatório, que tem retardado muito a intubação das pacientes. Né? Nessa demora de intubar, não estou falando que o serviço fez isso, não, assim, eu não tenho tanto conhecimento, às vezes, até a gente só está vendo números, né? A gente só está vendo os dados, a gente não está vendo a paciente, né? Então, isso muda. Mas eu queria chamar a atenção de todos, assim, não demorem para entubar um caso de uma gestante, ou não demore para aumentar o suporte ventilatório, porque os casos que estão indo a óbito dificuldade de chegar num serviço de referência, num serviço que tem uma UTI, que foi, pelo que me parece, que vocês tiveram dificuldade em transferir essa paciente para um hospital Covid, ou uma UTI Covid, especificamente, não só materna. Né? Isso é o que a gente está vendo em todos os nossos conversas. O paciente demora para chegar no hospital Covid, né? Demora para chegar num hospital que tenha o grupo clínico que sabe mexer com Covid, eu não estou falando que é o caso aí, né? Às vezes ela fica numa maternidade de alto risco, e a gente sabe que uma maternidade de alto risco, por melhor que seja a UTI obstétrica, digamos assim, não é melhor do que um hospital geral Covid, né? Ou que tenha todos os intensivistas atentos a essa parte, junto com uma obstetrícia. Então, assim, isso nos chama atenção, né? Até já conversamos sobre isso, porque outra coisa que eu percebi que aconteceu aí com vocês, o paciente ficou esperando vaga de UTI, né? Pelo que eu entendi. Vocês referendaram para um outro hospital, mas ela não tinha vaga. E é uma coisa que a gente está conversando com os gestores, conversando com o Ministério da Saúde, gestante tem que ter uma certa prioridade para isso. Por quê? Porque ela evolui mal rapidamente. Né? Isso a gente vê, é o que está acontecendo. Então, assim, os outros pacientes evoluem mal? Sim, mas a gestante evolui mais, assim, de forma mais rápida. É pior, tá? Por quê? E o que a gente está vendo também, que antes, na primeira onda, aí, no ano passado, a gente via a piora do 7º ao 10º dia, né? Que a gente estava vendo. Hoje, a gente está vendo não tem evidência nenhuma do que a gente está falando, é só os dados ainda. Elas têm evoluído mal no 9º, no 10º,
eu tenho casos aqui em Botucatu e Bauru, que eu sou diretora técnica de uma maternidade, que evoluiu mal no 12º dia. Teoricamente, era o dia que ela já estaria curada, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que servir de alerta. Nós estamos atualizando o manual, né, do Ministério, e uma das coisas que a gente está chamando a atenção, né, que tem que ser monitorizada provavelmente até o 14º dia. Por quê? Porque a gente está vendo uma evolução pior mais tardiamente, né? E outra coisa, assim, que eu acho desse caso, em relação ao corticoide, pelo que entendi, vocês entraram com o corticoide no 9º dia, foi isso? Isso. Eu não sei. Oi? Não, tá certo. Assim, é o que a gente já comentou. Tem alguns dados que eles não batem muito, né? Eu sei que vocês pegaram através do prontuário, mas, por exemplo, quando ela chegou, a Silvana já alertou a isso. Ela tinha 94% de saturação, né? Quando ela chegou, pelo que eu vi do dado apresentado. E daí, depois, no dia seguinte, ela tem uma frequência respiratória alta com uma saturação normal, né? É um pouco incoerente esse dado, né? E depois, em outro momento, ela tem uma saturação baixa com uma frequência normal, parece. Então, assim, são dados que não correspondem muito, né? Lógico, a saturação tem uma relação com a frequência respiratória, né? E o corticoide, ele foi entrado no 9º dia. Eu não sei se seria melhor ou pior a evolução, mas talvez eu teria entrado com o corticoide, assim, na entrada dela, na maternidade. Porque ela entrou já numa fase pulmonar. Ou seja, o corticoide, ele tem ação, tem benefício a partir do 7º dia. Antes disso, de evolução de doença. Antes disso, ele piora. Né? Tem muita gente dando corticoide na casa. Né? Ah, a paciente está com Covid LED, estão dando corticoide. E é um problema, sério, porque esse corticoide, na fase viral, né, da replicação viral, que é até o 7º dia, ele aumenta a replicação viral sem benefício nenhum. Mas essa paciente, ela chegou na maternidade já numa fase pulmonar, né, de doença pulmonar. Talvez o corticoide pode ser que poderia ter beneficiado se entrassem no 7º dia. É tudo suposições. Vocês entraram com o corticoide no 9º dia, né, pelo que eu entendi. E também em relação ao antibiótico, né, que vocês entraram também no 9º dia, vocês entraram primeiro com o ceftriaxone e depois associaram a azitromicina. O que a gente tem de dados, assim, do tratamento, a gente, quando está numa fase pulmonar, muita chance de ela ter uma infecção bacteriana associada ao COVID, né? O COVID pulmonar é com a associação da bactéria. O que a gente tem orientado é entrar com os dois, com a ácido e com o ceftriaxone junto. Sempre procurando fazer dose única, até para diminuir a exposição da enfermagem e aplicar a medicação. Então, vocês fizeram o ceftriaxone, depois, acho que, não sei se foi no dia seguinte, eu não marquei isso na minha anotação, vocês entraram com ácido. Não sei se mudaria o prognóstico. Eu sempre falo aqui para os meus residentes, eu gosto de lidar, não ter essa dúvida, sabe? Ah, se eu tivesse feito isso, talvez ser médico do dia seguinte é muito simples e muito fácil, né? A gente, quando evoluiu mal, a gente apontar que poderia ter sido feito. Mas eu gosto sempre dessa reflexão para eu não ficar com essa dúvida. Se eu tivesse feito isso, será que teria sido beneficiado? Então, assim, é uma coisa bem complexa nisso.
sei, Silvana, você queria falar alguma coisa? Foi feito no mesmo dia. Eu acho que é isso mesmo. Eu vi que tem o pessoal da vigilância aqui presente, né? Eu gostaria que o pessoal da vigilância entrasse no link do observatório, Vera, porque eles são capazes de checar se os dados, porque isso é uma coisa que os próprios municípios fazem a alimentação do CIVEP gripe. Então, os dados de morte materna aí do Rio Grande do Norte e das cidades que vocês quiserem, eles estão aí alimentados. E nós temos observado alguns dos municípios que a gente discutiu, que o pessoal da vigilância fala que não bate o número de óbitos com o que está no CIVEP. Então, entrem o pessoal todos que quiserem, lógico, mas o pessoal da vigilância, é importante checar isso, porque a fidedignidade desses dados, gente, é fundamental para que a gente faça as políticas de saúde pública em termos de intervenções, tá? Nós estamos assustados com o número de morte materna e morte de puérperas, tá? Em relação ao Covid. E vocês entrando ali, vocês também vão ter essa mesma percepção. E a gente acha que ainda pode estar subnotificado. Tá? Então, se o pessoal da vigilância que eu vi entrar no início puder, eu acho que seria interessante, é bem intuitivo, é fácil de entrar, o grupo que a gente trabalha está todo mundo viciado em olhar esses dados aí, todo o tempo a gente fica monitorizando, tá? Eu acho que é isso mesmo, Vera, não sei se a equipe, o Wellington, o pessoal quer fazer algum outro comentário, Tessia, Maria do Carmo... Gostaria só de esclarecer que foi feito, sim, no mesmo dia ainda. A azitromicina foi introduzida no mesmo dia. Só isso mesmo. Eu gostaria de dizer que foi muito importante a discussão, realmente é uma iniciativa muito importante essa de discussão de pessoal do Brasil inteiro, né? A gente aprende muito e, ao mesmo tempo, a gente aqui fornece dados, né, para que esta comissão possa trabalhar melhor e também direcionar políticas uniformes, políticas realmente que tragam benefícios, muitas vezes até com custo menor, para a gente. Então, só dizer que para mim foi um prazer muito grande encontrar todos vocês, discutir o caso, aprender muito. Foi muito bom encontrar a Vera e Silvana, que fazia muito tempo que nós não participávamos de uma reunião desse tipo, tá certo? Gratificante demais. Tessia, com você também, eu digo que eu aprendo todos os dias, principalmente com as meninas, né, como elas conduzem os casos, realmente eu aprendi a ser mais violente, né, quando eu discuto os óbitos maternos. E realmente é muito fácil ser o método do dia seguinte, né? Mas sempre eu digo, o objetivo de investigar, de discutir o óbito materno não tem nenhum caráter punitivo, não tem nenhum caráter policial. É exclusivamente para melhorar o aprendizado, para que outros óbitos não aconteçam pelo mesmo motivo. As meninas da vigilância já conhecem esse meu discurso, eu digo que vou colocar no pendrive para não falar mais, só colocar o pendrive e dizer. E eu queria que as meninas da vigilância realmente se posicionassem, porque o Comitê de Mortalidade Materna tem uma relação muito boa com a vigilância de óbito. Trabalhamos juntos assim, para poder, então, melhorar a nossa razão de mortalidade materna, que só tem piorado, mas sempre há uma luz no final do túnel. Eu acredito. Há muitos anos que a gente trabalha, Tessia e eu. Tessia começou, desistiu, foi para outras atividades, e eu continuo na mortalidade materna e também na doença trofoblástica. São as duas minhas linhas de frente que eu trabalho muito, sempre com a esperança de um dia melhorar. E a minha da vigilância, se quiser falar alguma coisa. Eu gostaria de dizer que a doutora Maria da Guia, que é a diretora técnica, não sei se estou dizendo certo, Maria da Guia, está presente, não é? E gostaria de perguntar se ela não quer falar alguma coisa. Bom dia, eu até já tinha levantado a mãozinha aqui. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer à professora Maria do Carmo
a oportunidade que nós tivemos hoje de discutir um caso da instituição. Agradecer ao Hélito, que é nosso residente, e à doutora Juliana, que além de ser obstetra, é plantonista, chefe da residência médica, pela condução do caso. E pela condução do caso, aqui o microfone aberto. E foi muito importante a nossa discussão, porque nós, na instituição, já tivemos realmente 4 pacientes Covid positivo que foram a óbito, todas 3 pacientes foram intubadas, uma outra a gente até pensa que foi Covid, mas o diagnóstico não fechou, mas existe realmente os exames que são falso positivo. E essa oportunidade de discutir como está a conduta, discutir se há uma demora ou não, que nós percebemos às vezes, né, por conta dessa alta mortalidade dos pacientes em geral que são intubados, pode ser que num determinado momento a gente tenha retardado um pouco essa intubação, mas a explicação da doutora Suzeli, que é nossa intensivista aqui, eu acho que realmente chegou num ponto importante quando ela disse que não houve nesta paciente este retardamento da intubação, mas é um momento de engrandecimento para a instituição. E a Maternidade Escola Januário Cico agradece realmente a oportunidade de discutir, e nós gostaríamos realmente de discutir um caso que tivesse ido a óbito e não um caso que tivesse tido o sucesso. Porque o sucesso nós temos muito aqui, todos os dias nós temos paciente Covid positivo, e graças a Deus a maioria delas saem da instituição, claro que vão ter uma morbidade um pouco maior, mas são pacientes que têm êxito no seu tratamento. Então, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia. Bom dia, vocês estão ouvindo, porque nós estamos com muita dificuldade. Estamos ouvindo. Eu queria confirmar, eu sou Elânia, da Vigilância Epidemiológica aqui do Hospital Monsenhor. Eu estava num atendimento lá no isolamento, aí infelizmente, e quando eu cheguei aqui, a gente ficou muito tempo sem som. Aí eu queria confirmar com vocês esse caso que está sendo discutido, se é o de Marta Lourenço, de Montanhas. É outro caso? Não, é não, viu? É não. Tá certo. Não é. Não é daqui, né? De São José de Mipibu. Ela é residente de São José de Mipibu, viu? Essa de Montanhas ainda não foi discutida, certo? Pronto, tá certo. Porque ela passou por aqui, essa Marta, e é por isso que como a gente estava sem som, é por isso que eu estou perguntando. Tá certo, então vou ficar aqui, aguarda. Obrigada. Bom dia. Ó, nosso amigo Irai. Fale aí. Oi, bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu queria referir-me, doutor Yurian, por aqui, principalmente a lo que falava a doutora intensivista, que mais ou menos eu concordo principalmente na autopronação. A autopronação é muito importante principalmente onde chega paciente que está esperando alguma vaga de transferência. Mientras essa transferência não se faz, é muito importante que se comece, tanto seja na unidade que está esperando a vaga, porque a unidade que está a paciente, e tanto as pacientes que ficam na enfermeria, fazer autoprona, muito importante, previene muitas complicações, melhora muito a paciente, e então, se não funciona a autopronação, já se colocará a la pronação. Eu queria fazer outra pergunta aos coordenadores destas atividades. Se, por exemplo, eu posso receber com antelação, um dia antes, o caso. Como participo frequentemente, ou participo praticamente todos os dias, seria ótimo de noite eu ir à apresentação de caso, porque às vezes fico em 2 atividades ao mesmo tempo e não tenho muito tempo para seguir o caso. Infelizmente, eu sei que você participa, pelo menos eu já te vi umas 4, 5 reuniões, mas isso... Eu estou em todas. Isso a gente não consegue por causa até de sigilo, né, de algumas informações que não dá para a gente divulgar
né, dessa forma. Eu sei que a sua intenção é colaborar, mas, infelizmente, eu acredito que a gente não possa fazer isso, porque, na realidade, tem um sigilo de dados aí de paciente, né, e hoje isso está muito preocupante, digamos assim. Não, eu né? sei. Atualmente eu trabalho na vigilância do óbito do Ministério. Então, você já sabe qual é a complicação. Ó, eu acho que, assim, né, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, né, de a gente estar discutindo. Volto a dizer que nosso único objetivo aqui é colaborar, né, e não em nenhum momento de críticas, ou são, digamos assim, a gente tem que interpretar como críticas construtivas, né, para a gente realmente melhorar a saúde das nossas mulheres, porque está muito grave, né, a mortalidade materna, mas, assim, parabenizar vocês no sentido da coragem, realmente, de apresentar um caso, que nem eu falei no começo da discussão, de apresentar um caso de óbito, né? Geralmente, o óbito a gente quer jogar para debaixo do tapete e não aceitar a discutir essa situação. Eu acho que o objetivo nosso foi somente de colaboração. Convido vocês, e principalmente os intensivistas, né, a ler esse manual do Ministério, fazer essa divulgação, fazerem uma conversa, tanto intensivista como a área da obstetrícia, conversarem, não é simplesmente assim, quando eu peço uma avaliação do intensivista, o que eu desejaria é uma discussão, né? Cada um apresentando o seu conhecimento técnico, mas para chegar num bem maior, né? Não é simplesmente eu pedir uma interconsulta, uma avaliação do intensivista, o intensivista falar, não, faz isso, ou vice-versa, né? O obstetra também, quando o intensivista tem uma gestante na UTI, independente da causa, o obstetra tem que ir lá e conversar, examinar, discutir em conjunto. A gente só tem a crescer nessa discussão, né, desse conhecimento, porque a gente, realmente, o obstetra tem um conhecimento de um lado, e o intensivista tem um conhecimento do outro. A gente tem que juntar os conhecimentos, né? Não dá para dividir a paciente em quadradinho, não, essa parte é só o intensivista, essa parte é só o obstetra. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que discutir. Então, por exemplo, essa parte da saturação, talvez o intensivista, que seja menos experiente, não tenha uma visão com gestante, estou dizendo, pode aceitar que a saturação de 93, 94 está ótima para uma gestante. Na realidade, não está. Então, o obstetra tem que entrar com essa conversa. Não, 94, esse bebê vai a óbito, esse bebê vai entrar em sofrimento. Então, essas conversas, eu acho que a gente tem que ter, todo mundo tem que ter uma noção de tudo nesse momento, para poder ter uma melhora da paciente, né? O objetivo nosso é somente esse. Então, convido vocês a entrarem no observatório, é um dado que é bem interessante, a gente está todo mundo viciado, né? A gente brinca que a hora que você entra no observatório, você começa a ficar cruzando os dados, assim, você quer conhecer a sua realidade, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Norte? Quem são os casos? Da onde eles são? Né? E está tudo lá registrado, é fácil. Ele é até interativo, assim. Convido vocês também a assistir as videoaulas que foram feitas junto com o Ministério e a UPAS, patrocinaram 11 aulas em relação, acho que é 11 aulas em relação ao Covid, lá tem técnica de pronação da gestante, tem atendimento de da paciente grave, da paciente no Covid leve, tem lá todas as videoaulas que estão aí disponíveis. Esses encontros a gente está tendo todo dia, das 11 ao meio-dia e das 4 às 5 da tarde. Convido vocês, quem puder,
entrar, não é porque não vai apresentar caso do Rio Grande do Norte, mas às vezes a gente aprende com o caso do Rio Grande do Sul, enfim, do país inteiro. E nós estamos aqui disponíveis, né, nós vamos fazer esses encontros até final de julho, tá? Sistematicamente, de segunda a sexta-feira, a gente, nesses encontros, sempre 2 professores do grupo atuando. Nós estamos agora começou ontem, nós vamos ter 5 encontros patrocinados pela Fiocruz com os gestores, ontem foi com a Bahia, foi com o Nordeste, alguns estados do Nordeste, justamente para colaborar com vocês, no sentido assim, por exemplo, vaga de UTI de gestante, a gente tem que ter mais facilmente, não é entrar na CROSS, entrar no movimento da população não gestante. Outras coisas que a gente está tentando, número de testes, testar todas as gestantes que chegam para atendimento no hospital, elas deveriam ser testadas. Por quê? Porque tem 88% das gestantes que chegam, que são COVID positivo, elas são assintomáticas. Então, olha o problema que a gente tem. Entrou a paciente para dar à luz, ela não tem sintoma, e ela é COVID positiva. Ela é colocada num quarto, junto com outras pacientes, contamina todo mundo, né? Então, são coisas, movimentos que a gente está fazendo. Quem que pediu a palavra? Pode falar. Francinete. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Francinete, estou na vice-presidência do Conselho Estadual de Saúde e também na Comissão Intersetorial da Saúde da Mulher. Então, eu quero agradecer esse espaço tão esclarecedor, né, onde nós, demais conselheiros, Edneuza e Valfran, eles estão aí, estão presentes. Então, assim, dizer da importância desse conhecimento para nós, conselheiros e conselheiras, e nós da Comissão Intersetorial da Saúde da Mulher. Então, a doutora Maria do Carmo, essa grande guerreira e militante da vida em defesa da mortalidade materna e infantil do nosso estado, essa mulher histórica no nosso estado, e dizer para ela da importância de estarmos juntas nesse debate e veio nos fortalecer. Nós vamos entrar no observatório, vamos olhar o manual. Hoje à noite nós já vamos ter uma reunião da Comissão Intersetorial, estamos organizando média de 15 a 16 organizações que trabalham com mulheres no estado, e nós vamos abraçar essa causa que em defesa da vida das mulheres, sobretudo nesse momento tão difícil, na sua gravidez, nesse período da Covid. Então, parabenizar e dizer que nós vamos acompanhar todos os momentos que vocês estiverem e nos convidarem. Muito obrigada e até mais tarde. Ok, gente, eu acho que foi uma discussão bastante produtiva, foi um prazer estar aqui com vocês. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, senão a gente encerra já um pouco adiantada a nossa reunião, né? Certo? Eu gostaria de falar, por favor. Pois não. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade do momento, pela troca de conhecimento, eu em nome de todos os residentes da instituição, e se a doutora Juliana quiser falar. Eu também gostaria de agradecer a doutora Maria do Carmo, que teve a ideia de incluir a residência nesse momento, né, importante para o nosso estado, importante pelo que a gente vem vivendo, realmente, assim, a gente tem percebido aqui também esse aumento da mortalidade em gestantes, em puérperas, né, e incluir a residência nesse momento foi de extrema importância, eu fiquei extremamente satisfeita e honrada com o convite dela.
de dar essa oportunidade ao médico residente de estar aqui com a gente, discutindo. Gostaria de agradecer à doutora da Guia, que também nos apoiou em todo momento, na escolha da paciente, em qual caso trazer para esse momento. Acho que, sabiamente, ela, né, nos presenteou com esse caso, teve esse desfecho, né, desfavorável, mas realmente são nesses casos que a gente precisa realmente aprender e melhorar. Gostaria de agradecer a Suzeli, a participação dela, nossa médica intensivista, né, que nos ajuda, né, nesses momentos. Eu acho que é importante demais a gente tá tendo essa oportunidade de conviver com o intensivista mais, de ter mais, né, essa necessidade de realmente, como a doutora Vera falou, dessa assistência mais na UTI, né, em relação à conduta dessas pacientes, porque é difícil para o intensivista, é difícil para o obstetra, então a gente tem que se juntar realmente, e foi de agradecer ao Wellington a disponibilidade, o empenho que ele teve no preparo do caso, e aí a oportunidade de estar aqui com vocês também, e foi ótima a discussão do caso. Muito obrigada. Obrigado. Ok. Então, gente, até a próxima, né? Se Deus quiser, saindo dessa pandemia, saindo dessas situações ruins que a gente tem vivenciado, né? Mas... Se Deus quiser, está cansativo demais. Está demais. Não, a gente não quer brincar mais, né, Tessia? Chega. Tá? Chega. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Gente, deixa eu só falar um pouco, que eu cheguei tão atrasada na discussão, Tessia. Bom dia. Bom a dia. todos. Eu sou enfermeira da atenção básica, que realmente tive uma escolha infeliz no local de participação da reunião, porque foi na Regional de Saúde e o sinal da internet lá não estava legal. Eu tive que me deslocar para o posto novamente, de saúde onde eu trabalho, para poder participar da reunião. Teve esse atraso e eu não consegui participar com tempo. Mas o pouco que eu assisti da reunião realmente foi muito rico. Quero agradecer a doutora Maria do Carmo pelo convite e me colocar à disposição, doutora Maria do Carmo, para esclarecer qualquer coisa a respeito do caso, tá ok? Obrigada, gente. Eu preciso sair porque a gente tem outra reunião daqui a pouco. Mas foi um prazer. Tenho muita saudade do Rio Grande do Norte. Já estive aí na faculdade, já fiz treinamento aí, né, Tessia? Alguns anos atrás. Isso. É um prazer estar de volta. Tem muitos amigos aí no Rio Grande do Norte, do pessoal da faculdade, não só da área da obstetrícia, quanto da área da educação, e tenho muita saudade de visitá-los. Logo voltará. Esperemos que logo possa voltar. Isso. Um abraço, gente. Um abraço.